Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre os conflitos na Síria e os seus desdobramentos com a psicanalista Claude Fath Hajar. Doutora Claude, nós aqui, vez por outra, estamos aí ouvindo menções, alusões a facções de cunho religioso, que são os sunitas, os xiitas, os alauítas, e há uma dificuldade muito grande em compreender por que há diferenças entre eles e o que isso eventualmente também repercute nas questões políticas e nos conflitos que existem no Oriente Médio. A senhora poderia explicar um pouco sobre essas facções? Sim. Os ditadores árabes das petromonarquias, eles são sunitas. Sunna é a ortodoxia islâmica. Certo. A palavra sunna é a ortodoxia islâmica. Há uma interpretação do Alcorão aí que foi a briga desde que o Maomé morreu, de que quem estaria próximo a ele, né, ele seria o seu sucessor. Essa palavra próximo a ele pode ser próximo a ele a nível de corpo, ele estava próximo da cama dele, próximo a ele a nível de pensamento e próximo a ele a nível sanguíneo. Certo. O Ali, casado com a filha do profeta, né, ele se considerava como um sucessor natural, né, do profeta Maomé. Enquanto que Omar, ele achava que ele também era porque ele estava próximo fisicamente do profeta. Então nós temos a criação do xiismo, que tem pequenas diferenças do sunismo. E esse xiismo foi quem criou uma resistência dentro do Irã e foi quem alimenta hoje o Hezbollah junto com a Síria. A Síria é um grupo de alauítas, mas na verdade você tem 35% de minorias na Síria. Você tem cristãos, você tem alauítas, você tem ismaelitas, você tem drusos, você tem xiitas, você tem curdos que também são sunitas, mas pró-governo. Os outros 65% eles estão partilhados, metade está com o governo, são sunitas, e metade está contra o governo. O que existe de diferente, na minha opinião, é que você tem o grupo xiita, ele é mais ético, porque as escolas que fazem este grupo, eles seguem uma escola xiita, que é como o nosso patriarcado, o greco-ortodoxo, que nem o patriarca nosso aqui, o católico. Eles seguem uma escola, e o sunita abre de uma forma que cada sheik pode criar sua escola. Certo. Essa independência, que quase cria um desvario. Você não tem aonde recorrer. Alguns vão me dizer, Claude, mas tem a escola de Al-Zahra no Egito. Sim, existe. Só que o que aconteceu junto com a Al-Qaeda e Jabhat al-Nusra, financiada pelos sauditas, é a tentativa, né, de transformar em religião uma luta que eles não veem o inimigo como um inimigo, eles veem o irmão como inimigo. Eles veem os sunitas da Síria e do Líbano, que não são favoráveis a ele, como seus inimigos. Então, eu agradeço muito a Arábia Saudita que fez isso, mas eu acho que eles não gostariam que esses da Al-Qaeda fossem para a Arábia Saudita. Eles têm muito medo deles. Assim como eu não gostaria que isso acontecesse, mas vamos supor que aconteça com o Catar, vamos supor que aconteça com a Turquia, que abriu as suas portas para que isso acontecesse. Então você tem uma luta ideológico-religiosa que não é, na verdade, a base disso. A base disso não pudemos dar educação, cultura. Isso, quando eu digo não pudemos, alguns grupos dos países árabes, que são 22 ou 23, norte da África, etc. O Iraque estava dando educação grátis, universidade grátis, assim como a Síria, assim como a Líbia. A Líbia, por exemplo, ela cedia para cada casal que quisesse casar $50 mil. Só que, na opinião do Ocidente, isso não atendia à demanda deles. E qual é a demanda do Ocidente? A demanda do Ocidente é que você fique endividado para o Banco Mundial. É isso. Você veja que Lula, com os derivativos de 1900, né, que aconteceu em 1990, em 2007 ele falou, quando eles entraram para a Organização Mundial de Comércio, ele falou, eu não assino essa coisa das hedges, eu não vou assinar essa pirâmide, e foi o único país no mundo, do Ocidente, estou falando, do mundo ocidental, que não caiu na crise de 2008.
Muito bom. Como é que pensa os Estados Unidos e os que comandam o Tesouro Americano, que comandam o Tesouro do Mundo? Porque hoje esse capital já é um capital internacional. Ele não é só americano, ele não é só inglês, ele não é só francês. Certo. Existem capitais, inclusive, dos sauditas, dos cataris e de outros. E essas pessoas pensam o seguinte: se você não tiver endividado para o Banco Mundial, você não existe. Você não existe. A Síria tem mostrado, depois de 2 anos, quase 3 anos de guerra, que ela continua pagando todos os funcionários dela, ela não se privou de pagar, mesmo com dificuldades financeiras. A Síria continua com escolas abertas e obrigatório o ensino para as crianças até o 1º grau completo. Eles continuam com a faculdade grátis, apesar de já ter nesse momento faculdades particulares. Então a Síria foi, e isso também se aplica ao Iraque, e isso se aplica à Líbia. Porque o Ocidente até sabe um pouco da Síria, porque ele tem uma imigração, né? Sim. Eu acho que muito do que andou acontecendo depois do dia 21 de agosto se deve a esse movimento da imigração que disse não, e o próprio cidadão americano disse não, o cidadão inglês disse não. Isso foi maravilhoso, porque a gente conseguiu passar um pouco. Eles não mostram o que aconteceu, mas pelo resultado do que aconteceu, nós sabemos o que aconteceu. Muito bem, quando é que começaram as insatisfações e os protestos na Síria? Eu gostaria de saber como é que evoluiu para a situação que nós temos hoje e se existe alguma relação com os níveis anunciados de desemprego de jovens, que seria bastante elevado no mundo árabe com o início desses protestos. O desemprego da Síria, por exemplo, pode sim ter afetado uma região que é a próxima de Idlib, de Hama e de Alepo. Por quê? Porque Erdogan, nos últimos 5 anos, ele fez uma estação de águas que segura a represa de águas de lá da Turquia. Essa represa de águas, ela fez com que fosse embora a água da terra da Síria. Então eles viviam de agricultura. Eles não podiam mais continuar vivendo de agricultura e migraram todos para a cidade. Talvez nesse momento eu digo sim, que o partido do Baath, se a gente for pensar em partido, o presidente sírio errou, não deu a devida atenção para essa questão. Junto com isso tudo, você tem a Irmandade Muçulmana que vinha sendo alimentada, né, pelo Catar. Certo. Erdogan sobe ao governo e ele se apresenta como uma solução da Irmandade Muçulmana. Isso aconteceu até 2012. Em 2012, 2013, começa a cair a máscara de todo mundo. O que estava acontecendo verdadeiramente na Turquia, o que estava acontecendo verdadeiramente no Catar e o que pode vir a acontecer ainda na Arábia Saudita. O que está acontecendo no Bahrein. Tunis agora vai perder o presidente dela, da Irmandade Muçulmana, com certeza, vai cair esse presidente e vamos voltar a ter uma eleição mais democrática, mais aberta para o povo, que é laico. Agora, a face mais laica do Oriente Médio é a Síria e o Líbano. Sim. Eu diria até mais a Síria do que o Líbano. Porque a constituição verbal do Líbano, ela é uma verbal, não escrita, que é o caso de Israel. Israel não tem fronteiras e também não tem constituição. E é no fio do bigode. O presidente tem que ser maronita, porque a maioria da população, quando foi feito isso, era maronita. O primeiro-ministro tem que ser xiita e o outro tem que ser sunita pela quantidade de pessoas. Hoje isso mudou. Esse equilíbrio de forças mudou muito. E, inclusive, o que mudou no Líbano foi um dos causadores e instigadores dessa guerra, porque em janeiro de 2011, o parlamento se desfez e o Hezbollah saiu do parlamento. Quando ele se desfez do parlamento no Líbano e o Hezbollah saiu, ele deixou o Líbano à deriva, sem governo, né? Isso e, logicamente, eles começaram a instigar a guerra. Quais são os países, você me perguntou, que financiaram essa revolução? Os países que são Catar e Arábia Saudita, que não se entendem, porque lutam por uma liderança naquela região. A Turquia quer também ser mais líder e mais rei que o rei. Querem ser também líderes daquela região, né? E acreditam piamente que podem derrubar Hafez Assad e o governo dele. Nada contra que derrubem se nós tivéssemos um outro interlocutor com quem nós pudéssemos, quando digo nós as minorias. Não posso aceitar nunca que Jabhat al-Nusra ou Al-Qaeda, ela venha e ocupe o governo e faça as mulheres da Síria cobertas todas de preto, que é o que eles pretendem.
né? Então, quando foi mostrado tudo isso, né, Estados Unidos tinha sempre uma carta na manga, e a última carta da manga deles, pelo menos por enquanto, é a questão das armas químicas, né? E, inteligentemente, Putin e Assad, né, aproveitaram o lapso da fala do Kerry, que, na minha opinião, aquilo tudo é articulado, porque o Obama não iria poder fazer a guerra, não tinha condições econômicas para isso. O que eles querem? Eles querem que a Arábia Saudita e Catar paguem a guerra que eles querem protagonizar, né? Junto com tudo isso veio as ruas, os jovens saíram na Turquia. Hoje a empresa turca não tem quase que passageiros para a Turquia, né? Do mesmo jeito que eles acabaram com a nossa economia, eles estão perdendo a economia deles. Muito bem, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos num minuto.